O Decreto de um Rei e uma Posição Corajosa, escrito por Max Lucado, Thomas Nelson. O grandioso Império Persa. Uma época de palácios opulentos e governantes poderosos. Foi aqui, na agitada cidade de Susa, que a história de Mordecai e Amã se desenrolou. Mordecai, um homem de fé profunda e integridade inabalável, servia no palácio do rei Xerxes. Ele era guardião de sua jovem prima, Ester, que se tornara rainha. Um dia, o rei Xerxes emitiu um decreto. Todos deveriam se curvar diante de Hamã como um sinal de respeito. Mas Mordecai se recusou. Ele não se curvaria diante de ninguém, a não ser Deus. Sombras, sobre Susa. A trama de Amã se desdobra. Amã, enfurecido pelo desafio de Mordecai, planejou sua vingança. Ele convenceu o rei Xerxes de que os judeus eram uma ameaça. Cego por sua fúria, Amã elaborou um plano perverso. Com o selo de aprovação do rei, Amã emitiu um decreto. Medo e desespero tomaram conta da comunidade judaica. A escolha de Ester. A coragem de uma rainha. A notícia chegou à rainha Ester sobre o plano sinistro de Amã. Ela tinha que apelar ao rei. Poderia custar a vida de Ester. Com notável coragem, Ester decidiu agir. Se perecer, pereci. Uma virada na maré. A justiça prevalece. Ester, arriscando sua vida, aproximou-se do rei Xerxes. Ela revelou sua identidade como judia. Ela expôs o plano perverso de Amã. O rei, chocado e enfurecido com a traição de Amã, imediatamente revogou o decreto. Amã foi preso e condenado à morte na mesma forca que ele havia construído para Mordecai. O 13º dia de Adar, que deveria ser um dia de luto, transformou-se em um dia de celebração. Os judeus, salvos da desgraça iminente, se alegraram. Este dia ficou conhecido como Purim, um testemunho da libertação de Deus e do triunfo do bem sobre o mal. A história de Purim nos lembra que mesmo nas horas mais sombrias, a esperança pode surgir, a coragem pode prevalecer, a justiça pode triunfar. O poder da fé, a confiança inabalável de Mordecai. Durante todo o suplício, Mordecai permaneceu um farol de fé. Ele se recusou a se curvar a Hamã. Este ato não foi meramente sobre desobediência. Era sobre permanecer fiel às suas convicções. Ele acreditava em um poder superior. Ele confiava que Deus iria libertar seu povo. Sua fé foi testada, esticada, mas nunca quebrada. Mesmo quando enfrentando a morte, Mordecai se agarrou à esperança. Ele encorajou Ester a agir, assegurando-lhe que a libertação viria. Sua crença inabalável na providência de Deus serve de inspiração para todos nós. A história de Mordecai nos ensina que a fé não é aceitação passiva. É confiança ativa em Deus, mesmo diante da adversidade. É sobre defender nossas convicções, mesmo quando é difícil. As armadilhas do orgulho, a queda de Hamã. A história de Hamã serve como um alerta severo contra os perigos do orgulho. Cego por sua arrogância, ele procurou se elevar acima dos outros. Ele ansiava por poder e reconhecimento. Seu ego, no entanto, se tornou sua ruína. Ele subestimou a fé de Mordecai. Ele julgou mal a coragem de Ester. Seu orgulho o levou a tomar decisões imprudentes, custando-lhe, em última instância, sua vida e seu legado. A história de Hamã nos lembra que o orgulho é uma armadilha perigosa. Distorce nossas percepções, corrompe nossos julgamentos e, por fim, leva à nossa ruína. É um lembrete de que a verdadeira força não reside na autoexaltação, mas na humildade, na compaixão e no respeito pelos outros. Ecos de coragem, enfrentando a injustiça hoje. A história de Mordecai e Amã, embora ambientada na antiga Pérsia, carrega lições atemporais que ressoam profundamente em nosso mundo moderno. Ainda enfrentamos injustiça, preconceito e abuso de poder.
A história nos chama à ação. Ela nos lembra que todos nós temos um papel a desempenhar na luta pelo que é certo. Assim como Mordecai e Esther, somos chamados a nos levantar contra a injustiça. Somos chamados a ser a voz dos que não têm voz. Devemos desafiar a discriminação e o preconceito onde quer que os encontremos. Podemos não estar todos em posições de poder como Esther, mas todos podemos fazer a diferença. Podemos nos manifestar contra a injustiça. Podemos apoiar aqueles que são marginalizados. Podemos trabalhar para criar um mundo mais justo e equitativo. Encontrando força na unidade, uma lição do passado. A história do Purim destaca o poder da unidade diante da adversidade. Quando confrontada com a aniquilação, a comunidade judaica se uniu. Eles oraram, eles jejuaram, eles se apoiaram mutuamente. Essa unidade, essa força coletiva, desempenhou um papel crucial em sua sobrevivência. Em um mundo frequentemente dividido por diferenças, a história do Purim nos lembra que nossa humanidade compartilhada é muito mais poderosa do que nossas diferenças percebidas. Ela nos ensina que somos mais fortes juntos. Quando nos unimos contra a injustiça, quando nos apoiamos mutuamente em tempos de necessidade, nos tornamos uma força para o bem que não pode ser ignorada. Podemos superar até mesmo os desafios mais assustadores. Providência divina. Uma mão invisível em ação. A história de Mordecai e Amã é um testemunho da ideia da providência divina. Ao longo da narrativa, vemos uma mão invisível guiando eventos, orquestrando resultados e, finalmente, fazendo justiça. Da ascensão de Esther à rainha ao momento dos eventos que levaram à queda de Amã, há uma sensação de que um poder superior estava em ação. Esse conceito de providência divina oferece conforto e esperança, especialmente em tempos de incerteza e desespero. Isso nos lembra que mesmo quando não conseguimos ver um caminho a seguir, mesmo quando tudo parece perdido, há um poder maior do que nós que está trabalhando nos bastidores. O legado do Purim, celebrando a coragem e a fé. A história do Purim não é apenas um relato histórico, é um legado vivo. É comemorado anualmente por comunidades judaicas em todo o mundo. É um momento de festa e alegria, de leitura do livro de Esther, de troca de presentes e de lembrança dos atos corajosos de Mordecai e Esther. Purim é uma celebração do triunfo do bem sobre o mal, da coragem sobre o medo, da fé sobre o desespero. É um lembrete de que mesmo nos tempos mais sombrios, sempre há esperança. A luz acabará por vencer as trevas. É um momento de reflexão, de gratidão e de reafirmação do nosso compromisso de defender o que é certo. Um conto atemporal para os tempos modernos. A história de Mordecai e Amã transcende o tempo e a cultura. Ela fala a condição humana, as lutas que enfrentamos e as escolhas que fazemos. Ela nos lembra que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Ela destaca os perigos do orgulho e a importância da humildade. Ela enfatiza o poder da unidade e a necessidade de se levantar contra a injustiça. Ao navegarmos pelas complexidades do nosso mundo moderno, a história do Purim oferece lições valiosas e sabedoria atemporal. É uma história que continua a inspirar, desafiar e nos lembrar de que, mesmo diante da adversidade, a esperança perdura, a fé triunfa e o bem prevalece no final. Mantendo-se firme, abraçando o legado de Mordecai. A história de Mordecai e Amã é um poderoso lembrete de que a coragem de uma pessoa pode fazer a diferença. Ela nos ensina que defender o que é certo nunca é fácil. Muitas vezes tem um custo. No entanto, sempre vale a pena o risco. Como Mordecai, sejamos pessoas de fé inabalável,
firmes em nossas convicções, mesmo quando é difícil. Vamos abraçar o legado de coragem e integridade. Vamos trabalhar juntos para construir um mundo onde a justiça e a retidão prevaleçam. Sejamos luzes nas trevas, faróis de esperança e agentes de mudança positiva.